Agora a gente vai entrar na parte de perspectiva cônica. Perspectiva cônica eu já falei, mas eu vou repetir. Ele é o quê? Ele é como se fosse um cálculo, uma forma criada para o artista conseguir simular num desenho bidimensional a nossa visão do mundo tridimensional. Então ele cria essa ilusão, né, de que eu estou vendo uma coisa 3D. Essa é a perspectiva cônica. Ela foi criada para isso. Esses elementos que eu vou dizer aqui, não necessariamente você precisa sair colocando eles na hora de desenhar, não é isso. Eles são mais elementos para você compreender, né? Compreender a teoria aqui da perspectiva cônica, né? Como é que ela funciona. Então, essa manchinha aqui é como se fosse o observador vendo esse desenho. Quero que você entenda que o ponto de vista é o que? É o ponto de vista do observador. Basicamente é aqui entre os olhos dele. Esse é o ponto de vista. E esse ponto de vista vai coincidir aqui com a linha do horizonte, bem como o ponto de fuga. Mas o ponto de fuga sempre está na linha do horizonte? Não exatamente. Eu já vou explicar por quê. Mas se for 1 ou 2 pontos de fuga, aí com certeza tem que estar na linha do horizonte. Essa é a linha do horizonte. Isso aqui é o plano de quadro, né? É o enquadramento do seu desenho. É o espaço que você tem para desenhar. E isso aqui é a linha da Terra, que corresponde aqui a esse final do enquadramento, essa linha final do seu desenho. E isso vai dar a sensação de que tudo isso aqui é chão. Daqui até a linha do horizonte, o nosso cérebro entende que é chão. É terra, né? É a terra. Tipos de vista. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Novamente, observe que todos têm um Instagram do artista, para você entender os tipos de vista, né, do desenho perspectivo. Nesse primeiro aqui, essa cidade, nós estamos numa vista de pássaro. Por quê? Porque parece que estamos voando, certo? Como que você vai ter essa vista? Ou você tem que subir num prédio, ou você está de helicóptero, de avião, algum lugar você tem que estar no céu, porque não tem outra forma de você ver a cidade por esse ângulo, a não ser que você voe. Esse aqui é a vista serena. A vista serena são as vistas comuns da altura de um ser humano. Então você vê aqui que essa pessoa parece que está caminhando na rua. Essa é a vista serena. Temos aqui a vista de rã ou de formiga, alguns chamam assim. Por quê? Porque você está diante de um objeto tão colossal, pode ser isso, ou você pode realmente ser uma formiga, mas digamos que eu sou um ser humano, né? Eu estou diante de um objeto tão colossal, um edifício tão alto, que eu me sinto muito pequeno. Eu olho para cima para ver ele, né? Então eu estou olhando para cima. Essa é a vista de rã. Esse aqui ficou muito bonito, inclusive. Qual a diferença da vista de rã para essa aqui chamada vista celestial? É que o objeto, na vista celestial, ele está acima de mim. Todo objeto está acima de mim. Esse leão, com certeza, está acima de mim. Ele não necessariamente está voando. A vista celestial, ela faz menção a como se estivesse vendo anjos voando, né? Ele está em cima de uma pedra bem alta, lá em cima. Eu estou vendo o leão completo lá em cima, porque ele está acima dos meus olhos. Essa é a vista celestial. O que caracteriza cada uma dessas vistas? Vamos lá. Nessa vista aqui, a linha do horizonte, ela tá bem centralizada, né? Mas em geral ela tá mais alta, né? Eu vejo mais chão, eu vejo as coisas de cima, então eu vejo mais chão, né, do que céu. Aqui não, aqui ela tá mais neutra, ela não necessariamente está no meio da folha, né, a linha do horizonte. Ela pode estar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas ela tem uma faixa ali de neutralidade que é o que dá ao observador a sensação de que está na altura dele, né, que o observador do desenho está na mesma altura de um ser humano normal. E quando você fala aqui na vista de rã, eu sei que a cabeça está lá para cima, então a linha do horizonte está mais embaixo, bem mais embaixo. Às vezes ela pode estar fora da folha. E quando é vista celestial, provavelmente ela vai estar muito mais embaixo ou fora da folha também. Mas a diferença aqui é que essa aqui chega ao chão, né? E essa aqui eu consigo ver o objeto todo. Vamos lá, como é que você faz um desenho com um ponto de fuga? Primeira coisa que você vai desenhar é a linha do horizonte. Aqui não tem enquadramento, é um erro, mas você vai desenhar a linha do horizonte por todo o seu papel.
vai definir o ponto de fuga, geralmente aqui coincidente com ponto de vista, né? Não necessariamente, mas se você quer ver o objeto de frente, então ele vai coincidir aqui com ponto de vista. E aí, primeiro, você desenha a face. Por quê? Porque na perspectiva de um ponto de fuga, as faces voltadas para o observador, elas não têm deformidade. Elas são como elas são. Você pode desenhar os quadrados aqui, ó, perfeitos. Essa é a face que não tem deformação. O resto, você vai calcular, né? Eu uso a palavra calcular porque não tem como eu fazer sem o uso dessas linhas guia. Então, eu vou traçar linhas daqui até as arestas do meu objeto para definir, né, o formato que vai dessa deformação, né, da vista. Aqui também, olha, as linhas guia. E aí você vai definir a profundidade traçando essas linhas que também não estão deformadas, né? Essa linha é tão vertical quanto essa linha é tão horizontal quanto essa. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Assim eu dou profundidade ao desenho. Mas qual que é essa distância? Bom, isso aí é um nível de perspectiva, né, de desenho perspectivo, bem mais avançado. Eu recomendo nessa altura do campeonato para fazer essa prova que você faça uso do bom e velho olhômetro. Né? O que parece mais adequado, o que parece normal para você? Eu sei que quanto mais perto, mais longo será essa profundidade aqui, né? Mais longa será essa linha. E quanto mais distante, menor será essa distância aqui, porque é assim que funciona a distorção perspectiva. Observe aqui, olha, as linhas dessa calçada, como elas vão ficando cada vez mais próximas, conforme elas se distanciam do olhar. É disso que eu tô falando. Tem como calcular? Tem. Nossa, o desenhista aqui, só pra vocês terem uma noção, ele traçou todas essas linhas aqui, ó, dos pontos de fuga. Aqui também, e depois apagou tudo, sabe? Ou usou a técnica que foi, não sei. Geralmente a gente usa o quê? A gente faz o desenho todo com lápis, né? Todas essas linhas guia, e depois a gente passa, a gente coloca uma folha de seda, né, papel de seda por cima e passa só o que interessa para folha de seda. Ou você usa uma mesa de luz, assim que a gente faz, né, assim que a gente fazia na faculdade, para o desenho ficar limpo, ao invés de ficar apagando. Mas se você não vai ter esse recurso, então economiza nessas linhas, não precisa ficar passando todas as linhas, fazer tudo perfeito. O que o seu examinador quer ver é se você tem essa noção. Aqui vai ficando mais próximas essas linhas conforme elas vão se aproximando do ponto de fuga. Os objetos vão ficando menores, etc e tal. É isso que é importante. 2 pontos de fuga. Como é que eu vou fazer agora? Traça a linha do horizonte, traça os meus... define aqui, né, meus 2 pontos de fuga. Quanto mais distantes eles estiverem um do outro, mais confortável fica o desenho, mais próximo ele fica da nossa visão, né? Na nossa visão, esses pontos de fuga, se você pega, por exemplo, uma foto, você vai ver que os pontos de fuga ultrapassam o que você consegue ver, né? Porque quanto mais distante, mais confortável fica para o observador, mais próximo fica da nossa visão de mundo, né? Mas nem sempre isso é possível e não importa, porque na hora de desenhar você pode fazer desse desenho, o que importa é você conseguir demonstrar essa sua percepção, né, da perspectiva. Então, traçada aqui a linha do horizonte, os pontos de fuga, você vai definir o quê? A única coisa que não se deforma nesse tipo de perspectiva é essa aresta aqui. Qual é a altura do meu cubo, né? Essa é a única coisa que eu consigo deixar definido. O resto vai ter que ser calculado conforme essas linhas guia. Então, definida essa linha, eu começo a traçar. 2 linhas pra cá, pronto, descobri uma face. 2 linhas pra cá, pronto, descobri mais uma face, né? Eu traço aqui essas verticais, essas arestas, elas não estão, elas se deformam, né? Elas vão ficando menores conforme a distância, mas elas são verticais. Traça a linha aqui, ó, até esses novos pontos aqui que você descobriu conforme você foi desenhando, e aí você descobre essa face de baixo. Traça aqui também, pronto, descobri a face de cima. Traça aqui também, descobri mais uma face.
Observe. Ixi, essa aqui tá errada. Isso aqui é um ponto de fuga. Tá errado esse desenho aqui. Esse exemplo. Ah, tá ao contrário, olha lá. Esse aqui é um desenho com 2 pontos de fuga. Esse aqui é com 1 ponto de fuga, gente. Quando você vai fazer um desenho de interior, você consegue fazer um ótimo desenho, assim, através usando a técnica de 1 ponto de fuga. Porque você consegue ver essa face do fundo sem deformidade, essas faces aqui dos objetos. Agora vamos lá, perspectiva de 3 pontos de fuga. Existem mais do que 3 pontos de fuga nas perspectivas. Porém, o que eu preciso saber aqui para minha prova é só isso. Dificilmente você vai ter que fazer uma perspectiva... Oh meu Deus, aconteceu tudo isso? Minha filha que acordou. Você dificilmente vai ter que fazer um desenho desse tipo aqui na prova, né? Geralmente eles pedem ali até 2 pontos de fuga. Mas eu vou explicar porque se você quiser fazer bonito, né, você pode. E é bom saber também, é bom a gente conhecer. Agora, 4, 5 pontos de fuga já é um tipo de perspectiva que a gente não costuma ver no mundo real. É um tipo de são perspectivas muito usadas em quadrinhos, né? Em desenhos mais de fantasia, né? Para dar uma expressividade no desenho. Esse aqui eu consigo fazer a minha vista de rã. Por quê? Porque se o prédio é muito alto, ele também vai se deformar. Então essa aqui é uma torre. Eu vejo que é uma torre. Como é que eu vou desenhar 3 pontos de fuga? Eu vou traçar a linha do horizonte, que ela vai estar bem embaixo da folha. Observe, ó, que tem a folha bem fininha. Eu vou traçar bem embaixo. Porque eu sou baixinho, sou baixinha perto dessa torre. Esse ponto de fuga, ele vai determinar a direção para onde o meu olho, né, para onde fogem as linhas. Eu tô olhando para cima, então vai ter um ponto para onde todas as linhas convergem lá no céu, não só nessas 2 direções. Então vai ter mais um ponto de fuga. O que você tem que saber é que esse ponto de fuga, ele tem que estar alinhado com o ponto de vista. Meu observador está no meio da folha. Meu ponto de fuga, o terceiro ponto de fuga vai estar alinhado com essa linha. Vai estar nessa linha, né? Lá no alto. Aí eu vou traçar. Primeiro, essa linha, essa aresta, que é a única que eu posso traçar nessa distância. E aí eu vou passar essas duas linhas para encontrar essas 2 faces. E essas linhas, como é que eu vou desenhar? Eu posso fazer reta igual eu fiz antes? Não, essa é a diferença. Essas linhas também vão convergir para o ponto lá de cima. É assim que eu vou encontrar realmente o formato dessa face. É um a mais, né, que você vai ter que fazer. A mesma coisa se for uma vista voo de pássaro, né? Você tá vendo de cima? Então essa torre ela é maior em cima. Eu vou fazer esta linha que vai definir o tamanho aqui. Esse tamanho tá deformado, né? Você sabe. Ele na verdade, parece menor do que realmente é. Mas você vai definir essa linha conforme você quiser representar no seu desenho, né? O que você está representando no seu desenho. E a sua linha do horizonte vai estar lá em cima. Porque nós temos aqui a vista voo de pássaro, né? Eu tenho mais chão do que céu. Nessa linha do horizonte eu vou definir 2 pontos de fuga, mais distantes possível. E no centro aqui eu estou colocando o terceiro ponto de fuga. Traço as linhas, aliás, para cá não. Traço essas linhas, né, até essa aresta que eu desenhei. Pronto, eu defini essa deformação aqui. Para traçar essa linha horizontal deformada, eu vou partir do terceiro ponto de fuga. Você cruzou aqui, eu encontrei essa face, certo? Essa face veio do cruzamento desses 2 pontos de fuga. Mas para encontrar essas 2 faces de baixo, eu tive que traçar essas 2 linhas para cá. Puxa, como é que é 4, 5 pontos de fuga? Basicamente, 4 pontos de fuga é quando você está observando objetos acima e abaixo de você. Ou seja, como se você estivesse voando e houvessem objetos flutuando, né? Acima e abaixo de você. Nesse caso, eu preciso de um ponto de fuga acima daquele objeto, um ponto de fuga abaixo do objeto abaixo de mim e 2 pontos de fuga nas laterais, porque são todos os pontos para onde as linhas convergem. 5 pontos de fuga é a técnica que se utiliza para fazer uma bola cromada, aquela bola espelho, porque devido à forma dela, né, ela vai deformar para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e para o centro. Ela também tem a deformação do centro.
Então ela vai criar ali, ela vai ser desenhada através de 5 pontos de fuga. É a forma criada para fazer, para conseguir criar essa deformação da esfera. Ou uma lente, por exemplo. Daquela deformação assim, né, de aproximação. Desenho projetivo. Isso aqui é muito importante, principalmente a prova de arquitetura. Não quer dizer que não vai cair nas outras provas. Pode ser que caia. Principalmente se for design, né? Design também pode cair. Mas na de arquitetura com certeza vai cair. Quem for fazer arquitetura tem que estar ligado nisso aqui. Você tem que conseguir perceber ou entender o que é uma planta baixa, um corte, uma vista. Que são os desenhos projetivos. Projetivos, né? Projeções ortogonais. Eu coloquei aqui na apostila esse desenho que ele ilustra muito bem, né? Ele consegue mostrar muito bem o que é uma vista. Você está de frente para casa, o que você vê? Só essa face. A vista não tem deformação. Ela o desenho projetivo, ele não tem deformação, ele tem escala, mas ele não tem deformação. As linhas são exatamente como elas são. Os tamanhos são exatamente como eles são. Em escala menor, para você conseguir colocar no papel. Então você vai ver só essa face da casa, né? O que é o corte? É como se você cortasse essa casa com a faca, assim. Digamos que isso é uma maquete. Você corta com a faca e você consegue ver por dentro, ó. Fica desse jeito. A mesma coisa a planta baixa. Você cortou ali numa altura de 1,5 m e você consegue ver de cima para baixo aquela casa, tirando o telhado. Então eu não tô vendo telhado, eu tô vendo que as paredes, né, as portas cortadas, as portas são aberturas, né? As janelas são aberturas. A outra vista da casa, olha aqui, ó, outro corte. Esse aqui é um corte longitudinal, ou seja, ele tá ali ele passa pela dimensão mais longa, né, da casa. O corte transversal passa pela dimensão mais curta da casa, menor, né, da casa. E assim por diante. Então, aqui tem um exercício simples, só para você ir treinando seu cérebro. Se você nunca teve contato com isso, é bom você pegar, não casa exatamente, casa é uma coisa meio complicada de se interpretar. Mas se você pegar as próprias provas do CESP, né, do SEBRASP, de habilidades específicas de arquitetura, vai ter vários exemplos, né, dessas projeções. Mas eu quero que você observe isso aqui e me diga. Esse 1 é o que, esse 4 é o que, esse 5 é o que, né? É um corte, é uma vista, é uma planta, o que é cada um? Você consegue identificar, você consegue perceber? Vai treinando seu olho, pega aí exemplos, não só de casas, como eu disse, pega exemplos de outras coisas. Geralmente você vai ver que nas provas eles vão exigir muito mais a vista de cima, né? Que seria como se fosse a planta de cobertura de uma casa, né? A vista de cima. E as vistas laterais, eles não vão exigir tantos cortes. Não deixa de treinar o seu cérebro para identificar, porque pode ser que caia. Também. História da arte. Cara, muito importante. Todo mundo dá uma lida, né? Se você não tiver acesso a esses livros especificamente, é bom ter acesso, mas se você não tiver por causa da pandemia, eu espero que no futuro todos tenham acesso a esses livros, mas caso não aconteça, você dá uma olhada onde puder, na internet, seus livros de escola. O importante é que você tenha noção, essas noções aqui, ó. Quem são os artistas, quais são seus movimentos, quais são suas vertentes, influências, produções brasileiras. Isso aqui é muito importante, você não pode ignorar o que é feito no Brasil, porque cai muito nas provas da UNB. Cai muito mesmo. Principalmente, né? Tanto é que, olha, já colocaram aqui, ó, esse aqui é do edital 2020, a arte afro-brasileira. Então, você já tem uma noção ali do que pode cair. Vai procurando justamente a arte afro-brasileira pra você estudar. Se você não tiver acesso a esse livro especificamente, pesquisa sobre isso. É a sua forma de se garantir. Mas é muito importante você ter essas noções aqui, olha. Esses tópicos. Quando você for estudar, vai marcando, faz um resumo, verifica essas informações especificamente. Isso aqui é muito importante. Portfólio. Tudo isso aqui que está falado aqui, ó, vale para o portfólio. Só que na apresentação do seu portfólio, você vai estar explicando essas informações aqui, ó, sobre você mesmo.
Isso aqui só vale para artes visuais, né? Os outros cursos não vai acontecer. Mas quem for fazer prova, né, para artes visuais, você tem que entender e saber explicar sobre as suas obras, os locais onde elas foram expostas, se elas foram expostas, né? Ah, a sala da minha casa. Bom, se ela foi exposta na galeria, vale a pena você comentar isso. É muito legal, vai pegar bem, né, para sua apresentação, para sua entrevista. Como será feita essa apresentação? Então, tenta não ser desleixado. Tem gente que bota tudo numa pasta e leva. Isso não é um problema em si, mas, puxa, vai ser legal você abrir uma pasta organizada. Essas casas de artes vendem uma pasta, a gente usava muito em arquitetura. Acho que não se usa mais, né? Os tempos mudaram, mas é uma pasta que vem você tem vários tamanhos, você tem pasta A2, A3, né? Dependendo do tamanho da sua arte. Você abre a pasta e tem vários plásticos. Parece aquelas pastas de documentos mesmo, com plásticos, só que gigante. E aí, se a sua arte for muito grande, você compra ali a pasta do tamanho que lhe servir, ou pega emprestado. Você não pode comprar, pega emprestado. Tanto faz, é só para apresentação. Um dia na vida, né? Precisa também. Mas tem pastas mais simples também, tem pastas mais caras, pastas mais baratas. Procura o que você puder para melhorar a apresentação do seu trabalho. Para você não ficar enrolada. Às vezes a gente fica nervosa. Cara, eu já perdi uma prova por ficar nervosa. Imagina, você fica nervosa ali e faz uma bagunça e dá um branco porque você fica constrangida. Isso piora ainda mais a situação. Então, facilita para você mesmo. Vai lá, coloca os seus desenhos, né, as suas pinturas, se for o caso, né, vai ter pintura que não vai dar. Tem gente que faz quadro mesmo, quadro de tinta a óleo, né, aquelas telas. Você não vai levar. Isso não é viável. O que você vai fazer? Fotografar, e muito bem fotografado. Vale a pena entrar em contato com aquele seu colega que fotografa bem? Vale, para você fazer uma apresentação melhor possível, para conseguir mostrar o melhor da sua obra. Porque se você vai levar só uma foto, vai ser difícil, né? Se tiver desfocada, se tiver com brilho batendo, ofuscando, né? Tem que evitar isso, tem que pegar o ângulo assim mais reto possível. Faça essas fotos com muito carinho. Se você é um artista do tipo que faz performance, por exemplo, não é a obra final, mas como ela é feita, digamos assim, tem gente que faz isso, faz um filme, grava um vídeo, ou vários, tenta compilar, tenta mostrar de uma vez só, né? Pra você ir parando e falando, se você precisar. Mas faz um vídeo ali, acelera. Minha dica é, se você for, por exemplo, fazer um grafite, você grava e acelera o grafite, né? Ou sei lá, não sei que tipo de arte você vai fazer, mas não deixa ficar muito longo, porque o tempo é curto lá. Você vai ter que mostrar tudo que você tem e falar sobre. Então tenta reduzir o máximo que puder, para você mostrar como é que você faz a sua arte. Você tem que saber explicar, coisas que você tem que saber explicar sobre as suas obras. Técnicas que você utilizou, saiba o nome delas, né? É uma colagem, é uma raspagem, é uma xilogravura, é um entalhe, o que é isso? Tem que saber. O que você faz, você tem que saber. Se você não conhece o nome, você viu em algum lugar, mas nunca procurou saber, é hora de pesquisar. Para você saber colocar, coloca ali no seu portfólio, para você saber explicar depois. Não só o nome da técnica, mas como ela é feita. Eles podem, né, te perguntar, como é que você fez isso aqui? Não basta você falar, isso aqui é um entalhe, você não tá vendo? Isso aí não é resposta. Não, eu peguei determinado material, então você vai saber o nome do material? Tem que saber o nome do material. Eu peguei determinada ferramenta, fui fazendo de tal forma, tarará, explica direitinho, né? Sem usar muitas palavras, vai treinando ali com quem você conhece, com sua mãe, seu irmão, né? Quem estiver na sua casa, porque estamos todos trancafiados. Mas vai praticando, né? Nem que seja de frente pro espelho, como que você vai explicar essas coisas, os processos, né? Eu já falei, os materiais, né? Que tipo de tinta, né? Ou sei lá, se faz uma escultura em gesso, se faz uma escultura em aço, se simplesmente pinta lápis no papel X. Qual é o nome desse papel? Né? É sulfite? É seda? Sei lá. Eu já vi tinta acrílica sobre Paraná. Isso aí era novidade pra mim. Eu vi lá nas artes plásticas. E também os recursos, né? Quais recursos você utilizou para fazer a sua obra?
procura praticar. Não precisa ficar em desespero. Lá na hora, você pode acabar falando menos do que você se preparou para falar, porque eles vão te direcionar suas perguntas. Mas uma coisa que é importante você prestar atenção é saber dizer quais as suas influências, se você tem um movimento. Às vezes tem artista de ensino médio, eu não sei quem é você, né, que tá assistindo, mas tem artista de ensino médio que tem um movimento a apresentar. Eu já vi, né, o rapaz ali tem 17 anos, mas ele faz obra só ali por exemplo, sobre LGBT, né, vamos dizer, ele é homossexual, e ele utiliza a arte dele para expressar, né, como é que é a realidade do ponto de vista dele, ou do ponto de vista LGBT, por exemplo, e ele faz parte de um movimento. Então isso pode acontecer. Você vai identificar tudo bonitinho, vai falar lá na hora, que isso vai pegar bem na sua entrevista. Suas influências, né, se você faz parte de um movimento, qual vertente, né. Eu acho que influência é o primordial, o resto é bônus, né. Eu coloquei aqui a foto de um portfólio digital. Você pode apresentar lá? Pode. É um pouco problemático, por quê? Porque você vai ter que levar o que você vai utilizar para apresentar. Por exemplo, eu quero apresentar um portfólio digital, eu vou ter que levar meu notebook. Você pode ter que levar um notebook para apresentar seu portfólio digital. Então, esteja preparado para isso, se você for utilizar, né, essa forma. O ideal, o mais fácil, digamos assim, seria impresso mesmo. Você fazer, né, tipo aquelas revistas, fazer um portfólio impresso ou uma pasta, o que for, não sei que tipo de arte você faz, dependendo, você pode pegar um álbum de fotos, fazer as fotos, colocar, organizar, ou você pode fazer um portfólio artesanal, que é lindo, faz parte, né, da sua arte, isso também pega muito bem, se você tiver tempo. Se você não tiver, também não preocupa, faz o que você pode. Exercício de portfólio. Por quê? Porque é muito difícil falar genericamente, igual eu tô tentando aqui. O ideal é o quê? Que cada um faça o seu portfólio antes da prova e mande. Então, durante esse curso, prepara o seu portfólio, manda ele. Você não vai mandar o portfólio físico, né? Você não vai mandar um álbum. Mas se você tirou fotos, manda pra mim as fotos. Eu coloquei aqui, ó, na apostila o e-mail spactop@bce.unb.br. Nele você vai mandar os arquivos em PDF. Ah, mas no meu caso era vídeo. Bom, você vai ter que compartilhar através do Google Drive. É a única forma que eu consigo receber um arquivo muito grande. Você pode fazer isso. Se não, vê como é que você faz. Se você faz... não sei se dá pra compartilhar GIF ou sequência de fotos. Vê aí a alternativa para você poder fazer o quê? Nesse arquivo, explicar, né? Você pode montar ali dentro de um Word da vida, um PowerPoint. Você pode explicar suas obras, todas as informações que você quer dar sobre elas. Eu vou, talvez, perguntar mais coisas, mas eu já deixei aqui umas perguntas prontas que você pode aproveitar para responder. Qual é a história dessa obra? Ela tem alguma influência, né? Algum artista que influencia? Alguma inspiração? Ela tem qual é a inspiração, né, para sua obra também? Há algum movimento, vertente artística por trás dela? Qual a sua relação com essa obra, né? O que ela significa para você? Como é que você se relaciona com essa obra? Por que você decidiu estudar artes plásticas? Isso aqui é básico. Todo mundo tem que saber responder isso aqui, gente. Por isso que eu vou perguntar e eu quero a resposta. Depois eu vou mandar o feedback. Então, quando você for mandar esse e-mail, você vai anexar o arquivo, colocar o assunto assim, ó, SEMUNI 2020 habilidades específicas, e no texto você vai colocar a apresentação de portfólio com seu nome completo. Depois eu vou responder com feedback no mesmo e-mail.